Jungle. Audio Jungle. Estamos de volta, esse é o Entre Manas, nosso terceiro episódio com o Josi, brindando a gente de uma felicidade, de uma alegria, que delícia de conversa. E lá no comecinho a gente falou da sua biografia, falou do seu currículo, né? E você é profissional da saúde e professor universitário. Você tem que lidar com duas áreas muito desafiadoras, né? A primeira pela fragilidade da vida e acho que a segunda pela fragilidade das mentes, dos corações. Como é que você se enxerga nesses papéis? Nossa, é muito interessante a sua pergunta, porque, como eu estava falando no episódio anterior, como que eu cheguei na área da saúde? Eu estudei para ser padre. Estudei 2 anos da minha vida dentro de um seminário. Porque eu sempre senti um chamado de servir a Deus. E eu sempre pensei que servir a Deus seria somente no sacerdócio. E um belo dia, estou eu coordenando um grupo de jovens na cidade de Ferraz de Vasconcelos, que era lá que eu morava. E chegou uma integrante do grupo e falou bem assim: por que a gente não faz o curso de... Ah, não. Antes disso ela falou assim pra mim: Ju, a minha avó tem uma feridinha nas costas, que a avó dela estava acamada. Tem uma ferida nas costas. Você sabe fazer curativo? Eu nunca fiz curativo na minha vida. Aí eu falei bem assim: eu sei. Porque me bateu aquela curiosidade. Que ferida é essa? E aí ela falou bem assim: então vamos lá para ver. Aí eu falei: vamos. E aí terminou o encontro de jovens, eu fui na casa da vozinha dela. Cheguei lá, quando eu levantei aquele lençol, que eu vi a ferida. Mas não era uma feridinha. Era uma escara Era uma enorme. úlcera, né? Por pressão, a famosa escara. Que já estava com tecido necrosado, estava tudo preto. E eu, me contive e falei bem assim: Ela falou: você sabe? Eu falei bem assim: sei, eu sei. Ela falou: o que você precisa? E aí eu falei assim: eu quero soro, eu quero gaze, eu quero uma pomada chamada colagenase. Aí eu falei: tem pinça aqui? Ela falou bem assim: não. Eu falei: mas tem luva? Ela falou: tem. Ela me deu a luva, eu fui lá com o dedo, fui pegando aquele tecido necrosado e via que ele saía facilmente. E aí eu fui removendo aquele tecido, depois lavei e cobri com aquela pomada, com aquela... E ela falou bem assim: você nunca fez curso na área da enfermagem? Eu falei: não. Ela falou: vamos fazer, você leva muito jeito para isso. E aí foi quando eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem. E aí fiz 2 anos esse curso e demorei quase 3 anos para arrumar o primeiro emprego, porque naquela época, eu estou falando de 99, 98 para 99. As empresas tinham aquela mania de dizer assim: tem experiência? 2 anos, 5 anos. Tem 2 anos de experiência? Tá? Não, porque eu me formei e não trabalhei ainda. Então era difícil arrumar o primeiro emprego, né? E aí foi assim que eu entrei na área da enfermagem. Depois eu consegui meu primeiro emprego em hospital e fui percebendo que eu estava servindo a Deus ali. Porque com a minha alegria, com o meu jeito de cuidar, os pacientes se sentiam tão acolhidos comigo, sabe? Eu era tão solicitado nos quartos dos pacientes que eu falei bem assim: então eu vou fazer a faculdade, né? Depois que eu entrei na faculdade, muito tempo depois, e aí fiz a faculdade, me especializei. Na verdade, tinha um setor que eu amava trabalhar, que era a oncologia, porque eu levava muito acalento, eu levava muito a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam sofrendo com câncer.
e em fase terminal. Então, eu queria me especializar. É tanto que a minha pós-graduação, eu me inscrevi em pós-graduação de oncologia, que eu amava aquele setor. Uhum. E não formou turma. E aí, a universidade foi e falou bem assim, você tem 2 opções, ou você recebe o seu dinheiro de volta da matrícula, Sim. ou você faz uma outra Uhum. especialização. E eu entrei em cardiologia, porque eu não queria ficar parado. Uhum. E acabei me apaixonando pela cardiologia, que também é uma área sensacional. Também com esse coração que Coração. você tem, né? É tanto que assim que eu terminei a especialização, eu fui trabalhar em um hospital que era um hospital de cirurgias cardíacas, Uhum. né? Então, eu recebia pacientes que saíam da UTI em cirurgias cardíacas. E aí eu percebi a minha facilidade em entender o que é empatia. Porque a empatia, na verdade, não é você se colocar no lugar do outro, porque a gente não consegue. Uhum. Mas na nossa espiritualidade, na fé que a gente tem, a gente consegue entender a necessidade do outro de maneira fácil. Hoje eu até brinco com os meus alunos, eu falo assim: é fácil trabalhar com gente? Claro que é. É fácil. Por que as pessoas entram em conflito quando trabalham em grupo, quando trabalham em equipe? Eu aprendi que a coisa mais fácil é trabalhar com pessoas. E não é o que o povo E não é o diz, que né? as pessoas falam. Não. E todo mundo discorda. É. E eu falo, mas se torna fácil. Sabe a partir de quando? A partir do momento que você respeita o espaço do outro. Exato. Só lhe resta entender a necessidade Necessidade. dela. É. A necessidade do próximo. Quando você não invade essa bolha, né? Quando você não fere a outra pessoa, tudo está bem. E como que a gente fere a bolha do outro? De vários sentidos. Desrespeitando, não é? Atravessando. Atravessando de tantas formas. E aí eu comecei a perceber que... Eu lembro que em uma reunião, a chefe minha falou bem assim, o que você faz para você deixar sua marca na mente do seu paciente? E isso eu carrego comigo até hoje. Realmente, o que eu faço para deixar minha marca na mente das pessoas? Porque quando a gente sai de um ciclo, fecha esse ciclo, abre-se outro ciclo. Sim. Quando a gente sai, 2 sentimentos podem ficar ali. Um de saudade ou de alívio. É Verdade. verdade. E eu pensei, qual que eu tô deixando Deixando nas pessoas. nas pessoas? De saudade, com certeza. Porque muitas vezes a gente é tão inconveniente, a gente não percebe, É. Uhum. que a gente vai deixar o alívio. Ai, É graças a não, Deus. É verdade. Não é? Mas é tão bom quando a gente reencontra as pessoas e fala, meu Deus, que saudade de você. Quanto tempo que não sei o quê. E aí eu fui percebendo que essa minha caminhada me faz servir a Jesus. E isso eu estava há 18 anos na área hospitalar, como enfermeiro. Uhum. E como que eu fui para a minha docência? Um belo dia, eu no hospital, eu fui fazer um processo seletivo. Que os meus 4 anos últimos no hospital, eu trabalhava em um setor chamado setor de qualidade. Tá. E aí o meu cargo, ele me dava a oportunidade de participar das dinâmicas de um processo seletivo Pra para avaliar avaliar os novos funcionários. Uhum. E eu via uma deficiência tão grande em alguns tipos de técnicas que seriam aplicadas, que começou a me assustar. E eu falei bem assim, Jesus, se o Senhor me preparar, eu quero ir para a área da docência. Porque eu preciso preparar melhor esses novos profissionais que saem para o mercado de trabalho. E aí, em 2015, o hospital passou por um processo de reacreditação hospitalar. Nós fomos acreditados e eu fui demitido. Tá.
E eu tinha mandado currículo há 2 anos atrás para essa empresa que eu trabalho hoje. E passou um mês certinho. Eu estava em reforma no meu apartamento. Passou um mês certinho. Essa empresa me chamou para trabalhar, a qual eu estou até hoje. E eu me sinto... E comecei no curso de enfermagem, né? Dando aula no curso de enfermagem. Logo depois eu migrei para o curso de medicina. Estou até hoje. E eu me sinto. É assim que eu me sinto. Eu acredito que pessoas, personalidades, a gente tem que ter controle emocional para lidar Pra com lidar. elas. Tem. E graças a Deus, Deus me prepara muito bem para isso. Que bom. Que ótimo, né? Hoje você não trabalha em hospital, Não então. trabalho em Não. hospital. Até porque minha carga horária na universidade é muito grande. grande. É É grande. grande. Eu faço 40 horas semanais. Nossa. Então é o tempo todo integral. O curso de medicina, ele é integral. Integral. né? É. Então, estamos lá, preparando essas novas criaturas. Nova geração. Geração. Pra cuidar da nossa saúde, né? E eu brinco, mas falando sério, né? Eu falo bem assim, porque às vezes eles se assustam comigo, né? Uhum. Porque, por exemplo, a minha sala de aula tem 70, 80 alunos. Caramba. E na hora que eu estou falando, eu não permito que nenhum aluno pegue o celular. Porque eu falo bem assim, pessoal, existe tempo para tudo. Sim. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Aqui é o tempo de planta. Para vocês colherem futuramente. E outra coisa, eu não quero passar na vida de vocês formando meios médicos ou formando médicos apenas. Eu quero formar profissionais que façam a diferença no mercado. Que é isso que a gente precisa. Eu não quero que vocês apareçam na televisão por alguma causa, Erro médico. as por iatrogenias que acontecem, né, nos hospitais. Eu não quero isso. Imagina, eu já estou quase entrando na minha terceira idade, formando vários médicos aí para o mercado. Aí eu chego no hospital, numa cadeirinha de roda. Aí eu olho e falo bem assim... A Pri foi minha aluna de medicina. Ela é médica aqui. Eu vou ter 2 opções na minha vida. Ou eu vou me fingir de morto, para você não tocar sua mão em mim. Ou eu vou pular de alegria e dizer, você foi minha aluna, que bom, Tô eu em boas confio em você. mãos. Estou em boas mãos. E que sorte desses alunos, né? Verdade. Que sorte. Verdade. Jo, vamos falar agora de um assunto, saindo um pouquinho do profissional, falar de paternidade. O que a paternidade ela representa para você? Ai, esse é um ponto muito sensível para mim. Sensível mesmo. Porque eu sempre tive a carência de um pai. Lembra quando a gente começou no primeiro episódio? Eu fui adotado por uma família que ela já era viúva 2 vezes. Então eu fui criado em uma família que eu não tive o papel pai, o esposo da minha mãe adotiva. Uhum. Eu tenho hoje um cunhado, né, que casou com a minha irmã mais velha, que eu carrego ele como a figura de um pai. É tanto que quando eu saí de lá da minha cidade para São Paulo, ele me aconselhou dizendo assim, que lhe falte tudo, menos o caráter. É uma frase que eu carrego para minha vida. Então, muitas vezes, quando comemorava o Dia dos Pais, eu chorava muito, porque eu não sabia o que era ser pai. O que era o papel de um pai, o que era eu sendo filho e tendo um pai ali presente. E sabia que meu pai existia, não é? Porque na minha infância, eu vi meu pai algumas vezes. E em algumas vezes, eu me escondia do meu pai, né? Eu passei por um momento de muita dor também na minha infância, quando meu pai ele tentava se aproximar de mim, porque eu sabia que algo de ruim poderia me acontecer.
como de fato Uhum. aconteceu. Então, esse meu sentimento de um pai presente, do papel, eu não tive. Eu não tive. É algo que me fez falta, que me faz falta até hoje, né? Mas eu carrego esse sentimento comigo, mas graças a Deus eu consegui perdoar meu pai. Esse é um testemunho muito longo, né? Eu já comecei a dar esse testemunho na igreja, na Santa Clara. O padre Abério até me convidou outras vezes para eu dar continuidade, porque ele fala que o meu testemunho de perdão para o meu pai é muito bonito. E agora, sendo pai. Isso que a gente quer saber também, como que isso moldou o pai que você é, né? Pois é. E você Pai sabe... avô. E Isso, e vovô! vovô. Vovô jovem, vovô gatão, né? Assim que é legal, né? E aí surgiu essa paternidade, né? E me relacionei com a mãe da minha filha, né? Nos conhecemos ali naquele encontro, né? E ela ficou grávida. E vamos assumir, bora assumir. Foi quando eu assumi a minha filha. E com 8 meses de vida, foi quando eu tive minha primeira experiência com um homem. Tá. E ali eu percebi que era ali. Tá. E em momento algum eu escondi para minha esposa. Chamei ela, falei toda a verdade, olha, tive um contato íntimo com fulano, ela conhecia o fulano, e eu percebi que é ali, Uhum. que eu não vou conseguir te fazer feliz. Então, por isso eu tô sendo muito sincero com você. Eu vou te deixar livre para você construir sua família. Eu não vou abandonar você, não vou abandonar minha filha. Eu quero estar presente, mas eu vou te deixar livre para você construir a sua família. Você vai arrumar uma pessoa que vai te fazer feliz. Você vai ter a família que você pede para Deus, que infelizmente não sou eu. E deixei, né? Separei dela. Tem coisas que a gente fala bem assim, eu me arrependo do que, né? Não, é algo que eu não me arrependo, porque ela hoje é feliz com o esposo dela, tem mais 2 filhas, e eu nunca me julguei, nunca me fugiu a palavra, nunca me crucifiquei Tá. por Por essa isso. decisão, né? Lembra aquela palavra que eu falei logo no início? Maldito é aquele que se condena a si próprio pelo ato em que se decide. Isso é bíblico. Eu nunca me condenei por isso. Pelo contrário, eu me sinto muito bem, porque eu vejo que ela hoje está bem, né? E aí eu tive que me separar deles, tal. E foi quando eu conheci minha família biológica, aqui minha mãe biológica, tal. E eu passei por muita necessidade. Foi quando eu fui morar na rua. E aí eu tive que me desvincular, né? Da minha filha, deles. Então passei um período sem vê-los, né? Um período longo de quase 3 anos. E depois, quando eu restituí, né, o que eu tinha perdido, emprego, né, moradia digna, e aí eu fui procurar minha filha mais uma vez, e aí a gente nunca mais se desvinculou. Mas o nosso relacionamento, ele é um pouco distante, porque a gente sempre morou distante, né? Tá. Hoje ela mora em Atibaia. Né? Então, é no interior. Então, é muito difícil, né? Pela minha jornada. Ela também trabalha, ela trabalha finais de semana, então a gente se distanciou um pouco. Mas estamos reconectados, Sim. presentes, né? Pelo coração, pela mente. Pelo amor. Oi, pai, tá tudo bem, né? Minha filha nunca me julgou, pelo contrário, ela me apoia muito. Ela fala, pai, eu quero que o senhor seja muito feliz. Mas o meu lado como pai, eu sinto falta. Tá. Eu sinto falta porque minha filha, ela foi criada pela mãe. E eu não vou falar que ela não foi muito bem criada. Minha filha é super educada. Sabe? Minha filha tem uma educação que é fora do comum. A minha filha tem um respeito por mim, pelo meu esposo, né? Ela respeita, ela gosta dele. Eles têm uma convivência... Às vezes a convivência é melhor com ele do que você. comigo.
E eu sinto a falta, é tanto que eu falo pra ele, a gente precisa ter um filho, porque eu sinto a falta do que é criar um filho. Desde o comecinho Desde o ali. começo, né? Eu sinto essa falta. Então, a paternidade na minha vida é algo que eu devo e sinto bastante. Sinto a presença de um pai e devo a criação de um pai, né? Criação mesmo, do início até o momento que Deus permitir. Eu sinto essa falta. Ai, que lindo. Obrigada por compartilhar. Por compartilhar. Com a gente. Quer mandar um beijo pra filhota? Ah, filha! Pode ficar à vontade, né? Filha, um beijo no seu coração. Tô com saudade. Falei com ela ontem. Ah, pai, ela tava em um rodeio. Eu falei, olha, não me chama, né? Delícia! E ela fala assim, mas eu nem sabia que você gostava de rodeio. Sabia. Ela sabe que eu gosto. Eu vou levar o pai pro rolê. Não dá, né? Um beijo, filha, no seu coração. Um beijo pra Maria Clara. A minha filha me decepcionou um pouquinho, né? Porque ela se tornou evangélica e eu eduquei muito, assim, o tempo que eu tive com ela, eu levei ela para a igreja católica mas uma coisa que me chamou muito a atenção, quando ela estava grávida, ela veio aqui na minha casa, em São Paulo, e eu levei ela na missa na Santa Clara. E não sei se foi coincidência ou Deus tocou no coração dela, ela colocou o nome da menina de Maria Clara. Que coisa linda! Lindo. Isso. E o importante, assim, é o respeito, né? É verdade. Verdade. Saber respeitar as escolhas. Sim. Né? Eu acho isso fantástico. E Deus de verdade é onipresente, né? Ele tá em todos os Verdade. lugares, ele tá em todos os corações, né? Sim. Ai, que gostoso, Delícia. gente. Muito bom. Nós vamos dar uma pausinha para ir pro Sim, próximo episódio. episódio. Então, quarta-feira, 12h30, nós vamos pro último episódio com Josie. Já estamos com Já, saudade. Muita saudade. Mas fiquem ligadinhos que quarta-feira, 12h30, estamos de volta. Tem mais. Até!